Então, amigos, estamos aqui então para dar continuidade ao nosso projeto do Naval CNPq e o assunto de hoje a gente vai falar sobre médias. A gente vai falar de 4 tipos de médias aqui. A primeira é a média aritmética simples. E vamos representá-la por MA, média aritmética simples. A segunda média, que a gente vai falar aqui hoje, é a média a média geométrica também conhecida como, pouca gente sabe, média geométrica ou proporcional. Às vezes cai no concurso e o cara não sabe o que é média proporcional, é a média geométrica. Vamos representá-la por MG. Terceiro tipo de média que a gente vai falar aqui é a média aritmética composta. Isso aqui também pouca gente conhece o nome, né? Mas ela é mais conhecida como média ponderada. E a gente vai representá-la por MP, média ponderada. E o quarto tipo de média é a média harmônica. A gente vai chamar de MH. Então, vai desenvolver o conceito dessas médias. Vou dar aqui uns exemplos e depois a gente vai fazer umas questões aqui do naval envolvendo essas médias, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a média aritmética simples. A média aritmética simples entre 2 ou mais números é a soma desses números dividido pela sua quantidade. Então vamos lá. Eu quero calcular a média aritmética entre um número A e um número B. Então o que eu faço? Eu somo A com B, divido pela quantidade, são 2 números, dividido por 2. Então a média aritmética entre A e B é A mais B dividido por 2. Eu quero calcular a média aritmética entre A, B e C. A média aritmética entre A, B e C é a soma dos números, A mais B mais C. Como são 3 números agora, dividimos por 3. Então a média aritmética simples. Exemplos numéricos. Eu quero calcular a média
aritmética entre 2, 3 e 5. Eu somo 2 mais 3 mais 5. Isso vai dar 8 e 2, 10 e divido por 3. Isso vai dar 10 terços. 3,3333. Quero calcular a média aritmética entre 0,3 e 0,5. Vai dar 0,3 mais 0,5 sobre 2. Isso vai dar 0,8, 0,8 por 2 dá 0,4. 0,4. É a média aritmética simples. Então, média aritmética simples, como o nome já sugere, é simples. Soma divide pela quantidade, ok? Pinta que eu vou apagar. E vamos para a média geométrica ou proporcional. Segunda média. Média proporcional. Mais conhecida como média geométrica. MG. Então, eu quero calcular a média geométrica entre os números A e B. A média geométrica entre dois ou mais números é a raiz de índice, onde o índice é a quantidade de números do produto desses números. Ou seja, a média geométrica entre A e B, eu multiplico A por B, como são dois números, raiz quadrada. Se eu quiser a média geométrica entre A, B e C, agora nós temos três números. Então vai ser a raiz de índice 1, 2, 3, são três números, de índice 3, o produto desses números, A, B, B vezes C. Exemplos numéricos. Eu quero a média geométrica entre 4 e 9. Média geométrica entre 4 e 9, ou a média proporcional vai ser raiz quadrada de 4 vezes 9. Raiz quadrada de 4 vezes 9 é raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Então a média geométrica entre 4 e 9. Eu quero agora a média geométrica entre 1, 3 e 9. São três números, raiz cúbica de 1 vezes 3 vezes 9. Isso vai dar raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Então a média proporcional entre 1, 3 e 9 é 3. Então a média proporcional é a raiz cujo índice é a quantidade de números do produto desses números. Printa que eu vou apagar. Vamos falar agora na média aritmética composta ou ponderada.
Terceira média é a média aritmética composta ou ponderada. Média aritmética ponderada. Vamos representar média ponderada por MP. Bom, o que é a média ponderada? A média aritmética composta é a média aritmética simples quando não existe repetição de números. Como assim essa? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero calcular a média aritmética simples dos seguintes números. Média aritmética ponderada dos seguintes números. 1, 2, 2 e 5, 5, 5 e 5. Então, eu vejo aqui que existem repetições de número. O algarismo 1 se repete 3 vezes, o algarismo 2 se repete 2 vezes, e o algarismo 5 se repete 4 vezes. Eu poderia aplicar uma média aritmética simples e resolver. Como é que seria? Se eu fosse fazer pela média aritmética simples. Seria assim, ó. 1 mais 1, mais 1, mais 2, mais 2, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Quantos números? 3, 5 e 4, 9. Divide por 9. E essa conta vai me dar 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. Com 4, 24. 24 e 3, 27. Então vai dar 27 sobre 9. 27 por 9 dá 3. Então essa média aritmética simples seria 3. Mas acontece que, como eu falei, a gente repara aqui que o algarismo 1 ele se repete 3 vezes. Aqui o algarismo 2 ele se repete 2 vezes. E o algarismo 5 ele se repete 4 vezes. O número de repetições do algarismo a gente chama de peso. Então, aqui o algarismo 1 tem peso 3, o algarismo 2 tem peso 2 e o algarismo 5 tem peso 4. Eu poderia resolver isto, ao invés de usar a média aritmética simples, usando a média ponderada. Como é que é a média ponderada? A média ponderada, você pega o algarismo que repete e multiplica pelo peso dele. Ó. Qual é o peso? 3. Soma com outro algarismo repetitivo, 2. E multiplica pelo peso dele, que é 2. Pega o terceiro algarismo que repete, que é o 5, multiplica pelo peso dele, que é 4. E divide pela soma dos pesos. 4 com 2 com 3. 3 mais 2 mais 4. E aí a gente vai chegar ao mesmo resultado. Aqui vai dar 3. 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 4, 20. Sobre 9. 4 e 2, 6. Com 3, 9. Isso vai dar o mesmo resultado. 27 sobre 9. Que é igual a 3. Então, a média ponderada, a gente faz da seguinte maneira. Pega o número, multiplica pelo peso, primeiro peso, soma com o segundo número, vezes o peso dele, peso 2, mais o terceiro número, vezes o peso dele, peso 3, dividido pela soma dos pesos. P1 mais P2 mais P3. Então, aí chegamos aí ao cálculo da média ponderada.
Deixa eu estar enquadrado aqui. Então, a média ponderada é a soma do produto de cada número pelo seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. Então, essa é a média ponderada, ou também conhecida como média aritmética composta, que é diferente da simples porque a composta tem repetição de algarismos. Só isso. Por isso que ela é composta, porque tem algarismos repetitivos. E aí a gente chama de média ponderada ou média composta. Pinta que eu vou apagar para a gente falar da média harmônica. Apagando. Esse assunto cai bastante no naval, também cai na EPICAR. É um assunto figurinha marcada de prova militar. E a quarta e última média que a gente vai falar aqui hoje é a média harmônica. Que a gente vai chamar aqui de MH, tá? Média harmônica. O que é a média harmônica? Eu vou definir para você, vê se você entende alguma coisa. A média harmônica entre dois ou mais números é igual ao inverso da média aritmética do inverso dos números. Pô, essa eu não entendi nada. Então vem comigo aqui, que eu vou mostrar. Eu quero calcular a média harmônica entre os números A e B. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou inverter os números A e B e vou calcular a média aritmética. A média aritmética de 1 sobre A e 1 sobre B. Isso vai dar 1 sobre A mais 1 sobre B, são dois números, divide por 2. Tirando o MMC aqui, a gente vai chegar à seguinte relação. A mais B sobre AB dividido por 2. Dividir por 2 é multiplicar por meio. Então nós vamos chegar a essa relação aqui. A mais B sobre 2AB. Isso é a média aritmética do inverso dos números. Para eu achar a média harmônica é o inverso da média aritmética do inverso dos números. Ou seja, é só inverter isso aqui. Então a média harmônica vai ser 2AB sobre A mais B. Vou dar um exemplo numérico. Qual a média harmônica entre os números 3 e 5? Então, fica na fórmula 2 vezes 3 vezes 5 sobre 3 mais 5. Isso vai dar 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. E aqui 3 mais 5, 8. Então 30 por 8 é a mesma coisa que 15 por 4. Então a média vai ser 15 por 4. A média harmônica entre 3 e 5 é 15 sobre 4. E aí estão as 4 médias. As 4 médias de hoje. Então, a média aritmética simples é a soma dos números dividido pela quantidade. A média proporcional ou geométrica é a raiz de índice, cujo índice é a quantidade de números, do produto desses números.
A terceira média é a média aritmética composta, porque ela tem algarismos repetidos, ou mais conhecida como ponderada. A média ponderada é a soma entre o produto de cada número pelo seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. E a média harmônica é o inverso da média aritmética do inverso dos números. Certo? Então, vamos à parte prática. Vamos fazer algumas questões aqui. Eu vou pegar 3 questões aqui. Essa primeira é aqui, né? É aqui? É. Tá. Pega a primeira, a 22 e a 23. Então eu vou apagar então aqui para a gente então fazer as questões então, para a gente concluir essa aula de hoje. Tem uma primeira questão e depois as duas seguintes são do Colégio Naval. Eu vou fazer 2 aqui do Naval e a primeira é ilustrativa. O nosso amigo aqui vai ler a questão para a gente, a questão número 1, então. Ele pede a média harmônica. Ele quer calcular a média harmônica. Entre os números 2, 3 e 6. 2, 3 e 6. Bom, aqui a média harmônica está com 3 números, né? Então o que a gente vai fazer? Olha só. Primeiro passo, eu vou calcular a média aritmética do inverso desses números, né? Isso aqui vai dar 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 6. Primeiro passo, calcular a média aritmética. Isso vai dar meio, mais 1/3, mais 1/6, como são 3 números, dividido por 3. Média aritmética do inverso dos números. Tirando o MMC, isso vai dar 6, dá 3, dá 2, dá 1. Vai ficar 3 mais 2 mais 1 sobre o MMC, que é 6, dividido por 3. Então dá 6 sobre 6, vai dar 1/3 isso. Então a média aritmética do inverso dos números é 1/3. Mas eu não quero a média aritmética, eu quero a média harmônica. Quem é a média harmônica? A média harmônica é o inverso da média aritmética. Então, invertendo 1 sobre 3, a gente chega na média harmônica. O inverso de 1/3 é 3. Quais as opções que tem aí, mestre? Tem opção? Tem 3,7, 3,7, 3,4, 3,4, 3,3, 3,3, 3,2 3,2 e 3. e 3. 3,0. A, B, C, D e E. Olha só que questão bonitinha, né? A média harmônica, então, é 3. Letra E. Mais um gabarito. Ok? Então, questão de média harmônica. Cai na IPCA, cai no Naval, cai em todos os concursos militares, tá? Segunda questão, a questão 22, mestre. Vamos ao Colégio Naval? 22. Se os números x, y e z... Ah, não, perdão. 22 e 23. Se H, G e A... Isso, essa aí. São, respectivamente, Vou as apagar essa. médias harmônica, geométrica e aritmética entre os dois números, então... Tem um ano aí da questão, não, né? Eu acho que essa questão foi de 81. 81? Foi. Ah, você fez ela, não fez? Fiz. Então vamos lá. Questão do Colégio Naval, segundo o nosso amigo Mário aqui, ano de 81. Então, se... Aí vem a Tá, e qual o gabarito? Vamos lá, começa pelo gabarito. A. H igual a 2G. H igual a 2G. B. H igual a G. B. H igual a G. H igual a G. H. AH. Azinho. Tudo azinho H. O de cima também. É AH. H igual a 2G. Isso.
Azinho, H, H igual a G. igual a G. A C novamente AH. H, Só que é 2G ao quadrado. 2G ao quadrado. Isso. A D, H igual a G ao quadrado. H igual a G ao quadrado. AH. H, tudo com H. Isso. E a E, AH igual a 2 raiz de G. H igual a 2 raiz de De G. G. Essas são as opções, né? Aí volta lá no enunciado, por favor, Mário. Se H, H, G G e A e A são respectivamente as médias harmônica, harmônica, geométrica geométrica e aritmética. e aritmética entre dois números, então, Qual a relação, não é isso? Então vamos lá, olha só. H é média harmônica. Como é que eu calculo a média harmônica entre dois números? Ele chamou de H, vamos lá. O H então é média harmônica. Como é que é a média harmônica entre dois números? Acabei de demonstrar ali. A média harmônica vai ser 2AB sobre A mais B. Então o H é 2AB sobre A mais B. Como é que eu calculo a média geométrica entre dois números AB? A média geométrica vai ser a raiz quadrada de A por B. E como é que eu calculo a média aritmética? Simples. A média aritmética simples vai ser a soma dividido pela quantidade, AB sobre 2. Agora eu vou procurar a relação que existe entre o H, o A e o G. Então vamos lá. Olha só. A primeira relação, ele diz que AH é igual a 2G. Será que é AH é igual a 2G? Esse vezes esse vai dar 2 vezes esse? Não, olha só. Aqui de cara. Vamos lá. Vamos lá. A primeira relação, AH é igual a 2G. É o que ele está falando. Bom, vamos explicar o A pelo H. Vai ficar 2AB mais A mais B vezes o A, que é A mais B, sobre 2. Ele está falando que isso aqui vai dar 2G. Será que dá? Esse aqui vai embora com esse, simplifica. O 2 vai embora, AB igual a 2G. Não, G é a raiz de AB. Então, o G aqui vai dar AB sobre 2. Então essa primeira relação ela está furada. Não é. Opção A está furada. A letra B, AH, A vezes H, a gente já viu que isso aqui vai cortar AH, A mais B sobre 2, vezes 2AB. 2AB sobre A mais B é igual a G. Será que isso vai dar G? Vamos ver. Aqui, simplificando, vai embora. Aqui o 2 vai embora. E sobra que G é igual a B. Mas G não é igual a B. G é a raiz de AB. Então, a letra B também está furada. Essa está furada, essa está furada. Vamos para a terceira relação. AH eu já sei que é AB. Ele está falando aqui que é igual a 2G ao quadrado. Será que é? Bom, o G ao quadrado vai dar AB. O G ao quadrado vai dar AB. Então o G ao quadrado é AB. Aqui ele está falando, aqui passando 2 para cá, vai ser AB sobre 2. Então essa relação aqui também está furada, não é? O AH eu já sei que é AB. É igual a G ao quadrado. O AB é igual a G ao quadrado. Vamos lá. A quarta relação é igual a G ao quadrado. Bom, quem é AB? AB, se eu levar aqui o G ao quadrado, a gente tem que G é AB. G ao quadrado é igual a AB. Essa relação aqui está correta. Então, a opção correta da questão é a letra D de dado. Vou nem verificar essa aqui, já. Então tá aí uma questão do Colégio Naval,
de média, relação entre médias, é só você verificar aqui a relação que existe e marcar a opção correta, tá? Questão de 81, Colégio Naval. Vamos para a segunda questão. Também não tem um ano não, né, mestre? Não. Colégio Naval. Vamos lá, segunda questão. O que diz a segunda questão do Naval? Seja M igual XY numerador XY sobre X mais Y, onde XY são reais positivos. onde XY são reais positivos, Logo M é. Aí vem as opções, né? Isso. Bom, olhando aqui pela aula que eu dei, a gente já percebe que isso aqui parece muito com uma média. Qual é a média que isso aqui parece? Se aqui tiver o 2, vai ser uma média geométrica, né? Então, se eu multiplicar o M por 2, isso vai ficar assim, 2xy sobre x mais y. Então, daqui eu já tiro que 2M Geométrica é harmônica. É a média harmônica, né? Então, isso aqui, ó, 2M é média harmônica. Agora, vamos lá para as opções. Letra A. O que ele diz na letra A? quociente entre a média geométrica e a média aritmética de XY. Quociente entre a média Geométrica e a média aritmética de XY. de XY. Então, vamos lá. Quociente, a razão. O que vai dar isso? Mas ele fala que esse quociente é o quê? Não, ele diz logo Que o M, logo o M, isso. ele quer saber o valor de M, né? O M não, ele fala que M é a média geométrica sobre a média aritmética. Então, ele quer saber essa relação aqui vai dar M. Então, vamos ver. Quem é a média geométrica? A média geométrica é a raiz quadrada de XY sobre a média aritmética. É x mais y sobre 2. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A gente chega nessa relação. Bom, isso é M? Não, não é M. Se não tivesse a raiz, seria. Então a letra A está furada. Vamos lá, letra B. A metade do quociente entre a média geométrica e a média aritmética. Então, média geométrica e média aritmética. Metade? Metade. Então, a média geométrica pela aritmética dá isso. A metade disso vai ser a raiz de xy sobre x mais y. Também não é M. Mas ali seria vezes meio, né? Metade. A metade, vezes meio. Ali lado esquerdo. Aqui, Senão né? não é coerente. Metade, né? Aham. Então, metade seria isso, seria isso. Então, corresponde a M? Também não. Então, a letra B também está furada. Letra C. A média aritmética dos inversos de x e y. A média aritmética dos inversos de x e y. 1 sobre x mais 1 sobre Y ao quadrado. Perdão. x sobre y. A média aritmética do inverso de x e y, certo? A gente já viu que a média aritmética dos inversos do número vai dar a média harmônica, né? A média harmônica é 2xy, isso aqui vai dar 2xy sobre x mais y. Isso é M? Também não é M. Isso aqui é o dobro de M. Então a letra C também está furada. Letra D. A média harmônica de x e y. A média harmônica. O que é a média harmônica de x e y? A média harmônica de x e y é exatamente isso aqui, ó. Né? É o inverso da média aritmética. Se eu inverter isso aqui, eu vou ter a média harmônica entre x e y. Vai ser o quê? X mais y sobre 2xy. Também não é verdade, a letra D não é verdade. Então só pode ser a letra I. O que diz a letra I? A metade da média harmônica de x e y. A metade da média harmônica. Quem é a média harmônica entre x e y? Então ele está dizendo que é a metade da média harmônica. A metade da média harmônica vai ser 2xy sobre x mais y. Isso, a metade, vai dividir por 2. Então, dividindo aqui por 2, a gente chega a essa expressão, xy
sobre x mais y. E essa expressão é exatamente o nosso n. Então você vai ter o trabalho de testar opção por opção e aí chega ao resultado, ok? Então a gente encerra a nossa aula aqui de hoje com essas questões do naval. Posso fazer uma observação aí, Edinho? Deve. Olha só, eu sempre... Isso não é uma regra, tá? Não é uma regra. Mas quando eu dava aula, né, eu sempre sugeria aos meus alunos o seguinte: se você tiver uma questão de tentativas, quer dizer, de ir pelas opções, comece experimentando de baixo para cima. Porque o examinador, normalmente, ele coloca a resposta na D ou na E. Tá porque ele sabe que você vai ganhar tempo. Experiência de banca, né? Eu como nunca tive essa experiência, né? O Mário teve aí, trabalhou em várias bancas, né? Porque ele vai perder tempo. Ele vai perder tempo. Então, a sugestão do Mário, quando você tiver, a EPICAR é uma prova que tem muito isso, né? Você tem a EPICAR, a AFA, você tem que testar item por item, né? Essas questões do naval que eu fiz aqui, você vai ter que testar item por item. Então a sugestão do Mário, começa de baixo para cima, porque o examinador, geralmente, ele coloca entre a letra D e a letra E, o normal. Porque ele sabe que você vai chegar lá, mas vai perder tempo. Sabe que vai chegar lá, mas vai perder tempo. E a tendência natural do ser humano é começar experimentando de quem? De A, de A, exatamente. A tendência natural, né, do ser humano é de cima do primeiro para diante, de cima para baixo, né? Escreve da direita para a esquerda. Muito bom, mestre. Valeu a dica aí. Então a opção aqui correta, né, é letra E. Gabaritando aqui mais duas questões do naval aí. E esse é um assunto importante, tá? Tanto para o naval, como para EPICAR, como para outros concursos também, tá bom? Então essa nossa aula de médias, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, um abraço do Edson. Até o próximo vídeo.